Existem algumas verdades sobre o mundo do design gráfico que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado logo no início da minha jornada. Mas eu fui descobrindo todas essas coisas conforme eu fui trabalhando, conforme eu fui construindo a minha carreira como freelancer, e hoje eu vim compartilhar ela com vocês. Oi, designers e criativos! Tudo bem? A primeira verdade é que você vai precisar estudar e trabalhar muito no começo da sua profissão. Design gráfico, apesar de não ser nada muito complexo, também não é tão simples quanto parece. A gente precisa estudar muito e trabalhar muito para conseguir se consolidar no mercado. Empreender não é uma tarefa fácil, especialmente se você vai começar diretamente trabalhando como freelancer. Algumas pessoas optam pelo caminho da agência, que acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas também não é tão simples assim, porque a gente precisa de muito conhecimento para chegar lá. Quando a gente está iniciando no design gráfico, quanto mais a gente estuda, mais coisa aparece pra gente que a gente ainda não sabe. É muito louco porque parece que a gente vai cavando um buraco e vai surgindo coisas e coisas que a gente precisa aprender e parece que aquilo não tem mais fim. E essa é realmente uma verdade. Você vai estudar muito no começo da sua profissão e você vai se deparar com muitos assuntos para você aprender. Isso é completamente natural. Mas não se desespere, no começo é essa imensidão de coisas, essa imensidão de assuntos, mas conforme você vai estudando cada coisa, tudo vai se encaixando como se fosse um quebra-cabeça. Em relação ao trabalho, também vai depender muito da carreira com a qual você vai seguir no início da sua jornada. Se você vai trabalhar em uma agência ou se você vai trabalhar como freelancer. Eu comecei como freelancer, então sim, eu trabalhei muito no início da minha jornada até que eu conseguisse me consolidar no mercado. Eu precisava pegar muito freela, muito projeto pequeno e era realmente uma quantidade grande de projetos que eu pegava por dia, por mês, para que eu conseguisse ter uma renda legal para eu me manter no mercado. Isso é completamente normal, porque a gente ainda não tem experiência, a gente ainda não tem uma carteira de clientes legal, e nós precisamos pegar esses trabalhos para ir adquirindo experiência, adquirir esse repertório e também construir a nossa carteira de clientes. E no começo, a gente vai cobrando o valor do nosso trabalho correspondente ao conhecimento que a gente tem, aos equipamentos que a gente tem, e tá tudo bem. Então o valor do meu trabalho, quando eu comecei no design, era um pouco mais inferior. Então, para que eu conseguisse ter uma renda legal, eu precisava pegar mais trabalhos para que eu conseguisse ter um salário legal. Então, a quantidade de projetos era bem alta e a quantidade de clientes que eu precisava conversar, que eu precisava gerenciar, era bem alta também. Isso vai sobrecarregando a gente precisa estar preparado para isso nesse começo. Mas à medida que a gente vai conseguindo gerenciar esses clientes, esses projetos, que nós vamos estudando mais, que nós vamos adquirindo experiência, que a qualidade no nosso projeto vai aumentando, que a quantidade de clientes que a gente tem vai aumentando também, nós vamos conseguindo subir o valor do nosso trabalho, pegando menos projetos. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio ali no meio da nossa profissão. Quanto mais tempo vai passando, quanto mais experiência vai adquirindo, esse é o processo que você precisa adotar. Mais clientes, mais experiência, o valor do seu trabalho sobe, você pega um pouco menos de projetos. No começo, é natural que você tenha mais projetos para que você consiga suprir esse valor. Então hoje, se eu quiser atingir o mesmo valor que eu ganhava lá no começo, eu preciso pegar pouquíssimos projetos e clientes para conseguir atingir aquilo. Mas tudo isso foi uma construção, tudo isso foi 4 anos de aprendizado, 4 anos de experiência e toda essa construção de carreira, clientes, portfólio que eu falei aqui para vocês. Então não se desespere. No começo você vai precisar trabalhar e estudar muito mesmo, para que você consiga construir essa base sólida e consiga se consolidar no mercado de trabalho. Isso é comum não só no design, mas toda a carreira freelancer. Se a gente olhar para o lado e ver uma manicure, por exemplo, ela vai estar fazendo a mesma coisa. Uma manicure que começa a sua carreira, ela vai cobrar o valor mais baixo, por exemplo, vai pegar mais clientes. Conforme ela vai conseguindo ter mais clientes, ela vai adquirindo mais cursos e mais experiência, ela vai subindo o valor do trabalho e vai encaixando menos clientes porque ela não tem necessidade de preencher tantos horários assim. Então é isso que você vai fazer com o seu trabalho. É claro que muitos designers acabam pegando a mesma quantidade de projetos também para ganhar cada vez mais e mais. Ok, é legal também, mas tome cuidado para você não ficar
ali correndo atrás de dinheiro e preencher tanto o seu tempo que você não vai ter tempo para cuidar de outras coisas, como por exemplo a sua saúde mental. Então saiba dosar muito bem isso quando você chegar nesse momento. A segunda verdade é que tempo de experiência e diploma não quer dizer nada sobre a qualidade do trabalho. Quando a gente está começando, a gente se assusta um pouco pensando, será que eu vou começar agora? Em meio a tantas pessoas que já estão há anos no mercado, em meio a tantas pessoas que já possuem faculdade. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas elas não possuem uma qualidade de trabalho tão boa assim. E muitos designers que estão iniciando a carreira agora, se eles entram no jeito certo, se eles já entram estudando fundamentos do design gráfico, se eles já entram ali acertando a veia certa nos estudos, conseguindo praticar design gráfico da maneira correta, eles conseguem atingir uma qualidade de trabalho de uma maneira muito mais rápida e superior a muitas pessoas que já estão há anos no mercado. Vocês podem notar, depois que vocês já estiverem na profissão, ou se vocês já estão, vocês vão perceber que existem designers que estão há 20 anos no mercado que têm uma qualidade de trabalho inferior ou até mesmo que pararam no tempo em relação a tendências, em relação ao que eles criam, porque eles não foram atrás de mais conhecimento. E aí eu te pergunto, será que esses 20 anos de experiência fazem alguma diferença? Eu tenho certeza que não. Porque, na verdade, o que vai contar mesmo é a qualidade do nosso trabalho. O que vai brilhar os olhos do nosso cliente, o que vai encantar o nosso cliente é o portfólio. Então, não se assuste se você entrar hoje, você ver pessoas com muitos anos de profissão, com muitas faculdades, porque o que vai importar mesmo é a qualidade do seu trabalho. Foque nisso. Talvez você vai entrar numa faculdade e você não vai aprender tudo o que é necessário para você conseguir construir uma carreira e você conseguir fazer um bom trabalho. Então, complemente com cursos que você acredita que são bons. Eu tenho curso de design gráfico para iniciantes do Start Gráfico, vou deixar o link na descrição. Caso você queira aprender toda a base do design gráfico, os fundamentos, tipografia, cores, toda essa parte, esse fundamento inicial, pratique design gráfico e sempre complemente seus estudos nos momentos que você vai achar que precisa, que tá faltando alguma coisa ali no seu trabalho. Depois de um tempo que você está na profissão, que você desenvolve projetos, você vai conseguir perceber aonde você precisa melhorar. Então, são nesses pontos que você vai focar. Outra verdade que é muito dura, mas eu já vou te falar agora para você não sofrer quando entrar na profissão, é que nem todo mundo que chegará até você pedindo orçamento, pedindo trabalho, vai ter grana, vai ter orçamento para te pagar, ou essa pessoa realmente quer o seu trabalho. É isso mesmo, muitas pessoas elas estão pedindo orçamento apenas para fazer um levantamento de preço, apenas por curiosidade, apenas para ter uma noção do valor do trabalho de um designer gráfico, ou elas já passaram por vários designers fazendo orçamento e no final das contas elas não vão fechar com ninguém. Muitas dessas pessoas que vão chegar até você, elas não possuem verba para investir no trabalho de um designer gráfico. E o que eu tô querendo dizer com isso é que não tem problema essa pessoa não ter dinheiro para investir num designer gráfico. Mas eu quero te explicar que essas pessoas vão chegar até você, você vai atender todas elas bem, você vai passar o seu orçamento, você vai explicar como funciona o seu trabalho, você vai explicar sobre design gráfico para que elas tenham uma noção de como funciona o nosso trabalho, como a gente trabalha, para que elas tenham essa dimensão também, mas muitas dessas pessoas, elas não vão recusar o seu portfólio, então tem essa visão, porque eu vejo muito designer gráfico pensando assim, poxa, tantas pessoas chegaram até mim e não fecharam o trabalho, será que o meu portfólio tá ruim? Nem sempre, gente, às vezes o teu portfólio tá ótimo, mas a pessoa não tem dinheiro para investir nesse momento. Então esteja preparado para atender muitas pessoas que vão chegar até você, vão pedir o valor do seu trabalho, vão fazer o orçamento e não vão fechar o trabalho com você. Isso é completamente normal. Essa é uma dica, na verdade, que se aplica mais ao freelancer, mas que é uma realidade do nosso mercado de trabalho e que é uma realidade de qualquer outro trabalho, qualquer outro profissional que atua como freelancer, que atua como empreendedor. Assim como numa loja de roupas. Quantas vezes você já entrou numa loja de roupas apenas para dar uma olhadinha? Outra verdade é que é melhor você ter o seu colega de profissão como um parceiro do que você enxergar ele como uma concorrência ou como um inimigo. Você vai precisar dos seus colegas de profissão o tempo todo e eles vão precisar de você. Se você criar um ambiente hostil, um ambiente ruim no mundo do design gráfico,
vai ser chato tanto para você quanto para os outros profissionais. Então tente sempre manter um ambiente amigável no seu ciclo. Se você trabalha ali na sua cidade, você atua com os clientes da sua cidade, seja amigo de outros designers que também trabalham com esses mesmos clientes, mesmo que vocês talvez sejam uma concorrência. Não se tratem assim, não se tratem dessa forma, porque vocês vão precisar se ajudar em determinados momentos. E talvez, de repente, você não tenha tempo para atender o cliente X, mas o seu colega vai ter tempo para atender esse cliente. Então é muito legal vocês terem essa troca, vocês terem essa amizade, porque você só tem a ganhar com isso. E a última verdade é que nem todo mundo entende o que é design gráfico. O nosso trabalho não se resume somente à parte visual, e os nossos clientes não entendem sobre isso, muitos designers gráficos não entendem sobre isso, e tá tudo bem. O nosso papel como designer gráfico é entender que o nosso trabalho não se resume à parte visual e explicar e mostrar essa visão para outras pessoas, mostrar essa visão do design para o mundo. Entender que a gente faz projetos, a gente desenvolve projetos com base em vários fundamentos, com base em várias teorias, e a gente não tira as coisas da nossa cabeça, a gente não projeta por intuição. A gente tem todo motivo para colocar cada cor que está no nosso criativo, a gente tem um motivo para escolher cada fonte, a gente tem um motivo para escolher cada elemento que está ali. A gente consegue comunicar através de um criativo o não verbal também, além do verbal que está ali. Então, por que é azul? O azul pode transmitir uma mensagem, pode chamar a atenção de determinado cliente que outra pessoa talvez não saberia aplicar isso. Então, a gente precisa explicar essa visão do design gráfico que as outras pessoas não entendem e que o nosso cliente não entende. Quanto mais a gente disseminar isso para as pessoas, melhor. Então, a gente precisa explicar para o nosso cliente, olha, eu projeto dessa forma, cada coisa que a gente coloca no criativo tem um motivo para estar, cada elemento ele comunica de uma forma diferente, a gente consegue guiar os olhos do nosso leitor dependendo da onde a gente coloca cada elemento no nosso criativo. E se a gente faz isso, conversa, explica isso para o nosso cliente, vai ficar muito melhor para a gente também trabalhar, para a gente projetar. O nosso cliente também vai entender que a gente tem um motivo para colocar cada coisa, ele vai entender que a gente não trabalha por intuição e também vai evitar alteração, vai evitar que o cliente queira botar um vermelho, talvez, em um criativo que a gente não queira. Gente, eu citei vermelho porque eu acho que o vermelho é pavor de todo designer gráfico, vermelho e amarelo. Mas, enfim, eu acho que da gente disseminar essa mensagem, ela é realmente muito importante. E a gente entender que as pessoas não entendem isso é mais importante ainda, para que a gente consiga explicar e ter uma compreensão, ter paciência também com as outras pessoas. Se você é um designer gráfico que está criando por intuição, que você não entende o motivo para cada coisa que você coloca no seu criativo, se você não tem motivo para escolher cada cor, você coloca a cor que acha mais bonitinha, se você coloca a fonte que acha mais bonitinha, pare tudo o que está fazendo e vai estudar design gráfico, vai estudar os fundamentos de design, vai estudar as cores, vai estudar as fontes, para você desenvolver um projeto realmente efetivo e um projeto que resolve problemas, porque o design gráfico, ele serve para resolver problemas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, que ele é muito importante para que esse conteúdo chegue em mais pessoas que estejam precisando. Não esquece de deixar o seu comentário se você aprendeu algo novo aqui comigo. Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de saber a experiência de vocês, como que vocês estão se sentindo. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando design gráfico. Um beijo e até a próxima!